a Rede Nossa São Paulo, que participa sempre aqui às terças com a gente, e para falar de uma pesquisa que foi feita, realizada pelo Programa Cidades Sustentáveis, com o Ibope Inteligência, e eles estão lançando hoje os resultados dessa pesquisa, que é inédita, sobre os impactos da Covid-19 nos municípios e as principais ações adotadas por prefeituras para combater a pandemia. Prefeitos, secretários e gestores de 302 municípios brasileiros participaram desse levantamento. E quem traz os detalhes para a gente é o Jorge Abrão, que é coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis. Oi, Jorge, tudo bem com você? Oi, Thalita, prazer em estar com vocês. Tudo bem? Uma boa tarde a todas e todos os telespectadores. Prazer é nosso em te receber aqui, Jorge. Conta pra gente, o que tem de principal nessa pesquisa para a gente entender os esforços que foram feitos pelas prefeituras nesse combate à Covid-19? É que a pesquisa mostra que, por um Espera lado... um minutinho, eu perdi seu áudio no início da resposta. Volta, por favor, do começo, agora que voltou o áudio. Ok. A pesquisa está mostrando, Thalita, que, na verdade, existe uma fragilidade muito grande da maioria dos municípios, por um lado. E, por outro lado, existe um esforço muito grande dos prefeitos para combater os impactos da pandemia, em temas como saúde, educação, renda, segurança alimentar. Então, esses são os problemas que a pesquisa mostra e que dizem da dificuldade, por um lado, do enfrentamento disso. Agora, existe uma equação que é muito difícil de ser resolvida. Ao mesmo tempo que as demandas da população, num momento de crise, aumentam, e aumentam na linha de leitos de hospitais, na verdade, medicamentos, equipamentos, alimentos, oportunidades de renda e trabalho, ao mesmo tempo que aumentam essas questões, por outro lado, diminui a capacidade de investimento das prefeituras, porque elas têm uma arrecadação menor nesse momento por conta da crise econômica. Então, é um dilema que, na verdade, a gente percebe que as prefeituras estão vivendo, porque elas têm que fazer um equilíbrio nesse processo sem ter, na verdade, os recursos para isso. Na realidade, o que a gente está percebendo é que as prefeituras têm muito mais responsabilidade do que recursos para poder estar enfrentando esses momentos, e isso apareceu com muita propriedade na pesquisa. Me chamou a atenção justamente isso que você comentou, como as medidas que não necessitam de grandes investimentos foram mais adotadas pelos municípios, como é o caso, deixa eu ler algumas: suspensão de aulas, campanhas de prevenção, a proibição de grandes eventos, políticas de assistência social, como entrega de cestas básicas e investimentos emergenciais. Já as que dependem de um investimento maior foram menos recorrentes, como é o caso de uma rede logística para apoiar agricultores, a implantação dos hospitais de campanha, mesmo a decretação do lockdown, aprimoramento da internet, programa de proteção econômica e também habitacional. Então, quando precisa botar mais grana realmente para fazer um programa que sustente esse momento da pandemia, ficou mais difícil. Não foram todas as prefeituras que conseguiram aplicar. É verdade. É verdade tudo isso, Thalita. E eu gostaria só de ressaltar alguns aprendizados em relação a isso. Um deles é a importância da saúde pública, né? A saúde foi o SUS que foi o bote salva-vidas dessa tempestade que nos acometeu de repente, que foi a pandemia. Sem ele nós não teríamos avançado. E é bom lembrar que o SUS é responsável por 75% dos atendimentos da população brasileira. E nós temos tido, na verdade, retrocessos em relação aos investimentos do SUS. Então, esse é um aprendizado que nós temos que investir e continuar reforçando o SUS e não reduzir como estão acontecendo nos últimos anos. Um outro ponto importante é da educação. A educação aparece como a grande preocupação depois da saúde da população. Portanto, a educação e a educação pública, de novo, ela é responsável por 85% da educação dos jovens no Brasil. Então, nós temos, e vai aumentar depois da pandemia, porque há uma redução da condição das famílias, de uma forma geral, por conta da crise econômica, vão procurar mais a educação pública. Portanto, não é o momento de fazer reduções nos investimentos da educação pública. Pelo contrário, é o momento de aumentar.
Então, nesses espaços, quer dizer, nesses temas que nós estamos vendo, que são tão importantes, e, por fim, o tema da geração de renda, de oportunidades, porque as pessoas lutam para ter trabalho, para ter uma vida digna, não é? Eu diria que nesses temas, eu acho que a gente poderia dizer que está uma síntese da pesquisa, que, no fundo, espelham ou traduzem o problema das desigualdades que nós temos no país. Não é? O enfrentamento das desigualdades no país, portanto, é um tema fundamental e que nós temos que trazer como uma prioridade nesse momento das discussões em relação ao papel que o poder público tem. Durante a pandemia, eu li muitas críticas em relação aos números sobre a Covid que foram divulgados, os números de mortes, que não continham esse recorte racial, por exemplo. Não dava para saber se a pandemia estava atingindo mais pessoas negras do que brancas. E daí tem um dado que essa pesquisa traz, que o levantamento de vocês traz, de que metade dos municípios realmente admitiu que não divulgou relatórios atualizados com esses indicadores contendo gênero, raça, orientação sexual, renda familiar, para que a gente possa entender melhor quem são as pessoas mais afetadas. Então, deveria fazer parte das obrigações do município ter esses dados especificados, para que a gente pudesse entender melhor quem são essas pessoas afetadas pela Covid, né? Sem dúvida, Thalita. Eu acho que é um tema fundamental esse de ter os dados. Como você disse, metade não tem. E no momento em que a gente discute as questões de gênero, a violência contra a mulher, as questões, digamos, da necessidade da gente enfrentar o racismo estrutural da sociedade brasileira, temas como esse, na verdade, deveriam estar aparecendo para a gente poder identificar quem são as pessoas, de alguma forma, que estão sendo mais afetadas. Para quê? Para que a gente consiga criar políticas públicas e programas que efetivamente alcancem as pessoas que estão sofrendo mais com a pandemia. Então, eu acho que esse dado aparece como muito importante, a necessidade do desafio que a gente tem das prefeituras entenderem a importância de estar, na verdade, desagregando esses dados, né, e mostrando quem são as pessoas mais afetadas na pandemia. E um último dado, só para a gente finalizar, quase a totalidade dos municípios que participaram enxerga nas associações desses municípios uma esperança para retomar desenvolvimento socioeconômico agora no pós-pandemia. Ou seja, sozinhos os municípios acreditam que não podem fazer muito, mas eles precisam aí se unir com outros municípios, como a gente vê consórcios, inclusive na região metropolitana de São Paulo, a gente sabe que tem, lá no Nordeste também tem o consórcio ali do Nordeste que reúne municípios. Então, assim, não é um trabalho solitário de cada município, isso tem que ser feito em parceria com outros. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, não é? Porque é somente atuando em parcerias e em conjunto que a gente pode enfrentar um problema desse tamanho. Isso vale para o mundo também, não é? Eu acho que os países têm que entender, e alguns já estão entendendo, a necessidade de avançar conjuntamente nas trocas de tecnologia, conhecimento, parcerias, para enfrentar um problema que não tem muros, não é? Não existe a divisão das fronteiras dos países que barram, na verdade, a entrada de um coronavírus, né? E isso vai continuar dessa maneira. Então, eu acho que são lições importantes, e eu só queria ressaltar, Thalita, por fim, que a pesquisa mostra, eu acho que um importante movimento das prefeituras, não é? Em relação a esse problema enorme que a gente está vivendo da pandemia. Mas não é momento de celebrar nada, não é? Nós estamos chegando a 150 mil mortes no país, o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, só não é o primeiro, porque os Estados Unidos têm 300 milhões de pessoas, mas se nós tivéssemos 300 milhões de pessoas, seríamos o primeiro percentualmente, porque nós temos mais mortes percentualmente que os Estados Unidos. Então, o Brasil é um exemplo de insucesso no enfrentamento da pandemia. Então, e isso nós temos que tirar como uma lição. A falta de uma unidade, de um alinhamento, de uma mensagem clara, sobretudo do governo federal, fez com que nós sofrêssemos e perdêssemos muito mais vidas do que deveríamos ter perdido. Eu acho que, por fim, fica clara a importância da gestão pública local, não é? A política é que pode estar encaminhando soluções. As cidades são as que estão mais sofrendo os impactos da pandemia, mas será nelas que nós vamos estar superando também esses problemas. E dizer que as eleições estão aí. E que, portanto, essa pesquisa, eu acho que ela traz pistas muito importantes para ver que propostas os candidatos
tem em relação a temas que surgiram como os fundamentais, como que propostas tem para a saúde, para a educação, para a habitação, para as questões de água e esgoto, para a geração de renda. E será essa, na verdade, esse debate, essa discussão, que deverá orientar o voto de cada um de nós, porque é possível transformar essas situações, mas vai depender de cada um de nós aprofundarmos essa escolha para poder escolher políticos que possam gerar uma transformação necessária para todos nós. Perfeito. Jorge Abrão, muito obrigada pela participação. Um prazer te receber. Até uma próxima. É um prazer, Thalita. Um bom trabalho para todos vocês.